Olá, meu povo amado, senta que lá vai a história. Vou contar mais uma história do homem guloso, dos homens gulosos. Mas não é só homem que é guloso, não, tem mais gente. Mas vou contar. Mas antes eu quero saber como vocês estão. Eu espero que bem, com a graça de Deus. E eu vou indo também, com a graça de Deus, com a bênção dele, esperando que ele me abençoe sempre e a vocês também, tá? Então vamos lá, senta que lá vem a história. Então eu vou contar a história de um rapaz que ele era muito guloso, um comilão mesmo, comilão. É a história do comilão mesmo. Então esse rapaz, assim, ele veio do Nordeste com um parente de um cunhado meu. O parente do meu cunhado resolveu vir para o sul para trabalhar e esse rapaz resolveu vir junto e ele veio. Daí chegou aqui, ele não tinha onde ficar, acabou indo trabalhar lá no sítio no sítio do meu pai lá. Tinha muito serviço na época, nós lidava com plantação de café. E café, né, tem muito trabalho, de primeiro não tinha esses maquinários que tem hoje, era tudo muito manual. E então meu pai ajustou, às vezes meu pai ajustava camaradas assim, falava ajustar camarada, ajustava assim, dois, três, até mais, depende o aperto do tempo de colheita, né? Às vezes tinha pressa para colher, porque estava madura a safra e precisava de colher rápido antes da chuva e tal, precisava de gente para trabalhar. E esse rapaz, então, ficou trabalhando lá pra gente. Mas ele era um comilão, né? Ele parecia assim que era um saquinho sem fundo, assim, não tinha fundo. Ele era bem comilão. E ele gostava muito de comer carne, sabe? O povo do Nordeste realmente gosta mais de carne, gosta muito de carne, que nem o povo do Rio Grande do Sul, né? Que são um churrasqueiro de marca maior, né? Eles gostam muito de carne, churrasco. Então, ele gostava, e para nós aqui no norte do Paraná, não sei na casa dos outros, mas na minha casa quase todo mundo que eu conhecia era assim. O prato principal é arroz, feijão e depois a mistura, legumes, refogadinho, uma salada e um pedaço de carne, no máximo dois. Né? Ainda mais numa casa que tinha muita gente. Aí era mais regradinho, mas fome ninguém passava. Mas ele além dele comer todas as coisas, ele também gostava muito de carne. E daí ele fazia o seguinte, né? A comida era tirada, era servida, a pessoa servia lá na panela mesmo. Tirava a comida lá na panela e tudo bem, cada um pegava o seu prato, ia lá e servia. E ele, então, para mostrar que ele pegava muita carne, ele pegava primeiro a carne, colocava bastante. E nós tínhamos aqueles pratos de esmalte, sabe? Que a gente usava muito daqueles pratos. Ele pegava bastante carne embaixo, daí depois ele ponhava arroz, feijão, e se tivesse legumes, outra coisa, ele ponhava por cima, e daí ele ponhava um pedacinho de carne por cima, que era aquele, pra gente pensar que era aquilo só que ele tinha pego. Mas era sempre assim, né? Até que a minha mãe descobriu, né, a mancada dele. Descobriu que ele fazia isso. Malandro, viu? Malandro. A minha mãe descobriu daí. Mas a minha mãe não queria falar, não. Não queria falar nada, não. Deixava ele. Deixou até. A gente pegou bastante amizade com ele, bastante intimidade. Daí minha mãe falou, você é bem sabido, né, seu? Aí pegou no pé dele. Aí ele falou, eu não sabia que não era assim que comia aqui e tal. Falei assim, mas é, né? Porque também era muita gente numa casa, meu Senhor amado. Só da minha família tinha umas 10, 12 pessoas. E mais camarada ainda que trabalhava. E sempre tinha visita na casa do meu pai, eu nunca vi uma casa para ter tanta gente vindo visitar, às vezes dormia e tal. E era assim, então eu gostava muito dos meus pais.
E também a minha mãe contava também que lá no Nordeste tinha um cara assim também. Ele era muito guloso e gostava de comer muita carne também. E daí disse que ele chegou numa casa um dia de um conhecido, né? Aí era hora de almoço, convidaram ele para comer e ele foi, né? Foi comer. Aí ele estava comendo, aí aquelas carnes, aqueles ossos grandes, tem tutano, né? As pessoas gostam daquele tutano e tal. E ele estava comendo ali com toda boa vontade e come, come. O cara disse que era um comelão também, de marca maior. Aí chegou uma hora que ele ficou com vontade de tirar aquele tutano do osso, mas ele não sabia como. Ai, como será que eu vou tirar esse tutano? Ele pensava, né? Isso daí ele contou depois, né? Depois do aperto que ele passou. Aí ele pegou e enfiou o dedo no osso, enfiou o dedo para ver se conseguia, né? Tirar o tutano. E acho que o osso era furado de um lado para o outro, e ele enfiou o dedo para empurrar, de certo. E o dedo ficou engaçalhado no osso. Aí ele não conseguia tirar o dedo e ele pelejava e puxava e ele já estava com vergonha, né? Porque ele não queria que ninguém visse que ele estava passando aquele aperto com aquele osso no dedo lá, pelejava, pelejava, doía, já machucando o dedo e não conseguia tirar. Daí ele ficou com tanta vergonha, pegou e pôs a mão por baixo da mesa, assim, né? Pegou e enfiou a mão por debaixo da mesa e tá comendo com a outra mão, devagarinho, mas já perdeu a vontade, ficou sem graça, ficou numa situação difícil. E agora, como é que eu vou fazer com esse osso no meu dedo? E a situação cada hora piorava mais, porque acho que o dedo ia inchando também, né? Porque estava apertado ali, e ele mexeu, mexeu. De vez em quando ele punhava a mão por debaixo, se tentava puxar, puxar, mas não saía. E já estava uma situação difícil, a comida já estava acabando e ele com aquela mão por debaixo da mesa e não sabia o que fazer, não sabia o que fazer. Aí entrou um cachorro e entrou debaixo da mesa, sabe cachorro de sítio, assim, de roça? Eles entram dentro de casa, andam por dentro de casa, por debaixo das mesas, catando as coisinhas de comida que caem. Aí ele viu ele com aquela mão debaixo da mesa. O osso grudado, o cachorro abocanhou o osso, levou até com o pé do dedo, mas tirou o osso do dedo. Ai, ele respirou aliviado. Ai, agora sim, ai, que bom esse cachorro abençoado. Ai, o cachorro que salvou o guloso lá de coitado, não conseguiu nem comer o pobre, não conseguiu nem comer o tutano, pobre do guloso. Então, e essa é mais uma história para você ver como que o povo, os gulosos, sofrem. Voltando também àquele rapaz lá que era camarada do meu pai, uma vez a gente saiu com ele, fomos num retiro onde trabalhava um primo meu. Aí fui eu, a minha irmã e o marido dela. Chegamos lá, a minha prima tinha feito frango a passarinho, um pratão assim, bem cheio de frango a passarinho. Tava uma delícia aquilo lá. E ele foi ali para a mesa, aí a gente sentou tudo, né? E ele já foi servindo, servindo, e depois ele pegou o prato de frango assim, a gente já tinha pego um pedacinho, né? Mas daí ele pegou e virou assim, ó, e fez assim, ainda puxou com a colher pro prato dele, tudo. Tirou tudo do prato dele. Não procurou saber se alguém queria, se alguém não queria, se... Sabe? Ele era desse jeito, sem noção, viu? E olha, comia, gente do céu. Bom, lá na minha casa as panelas eram assim de... Fazia acho que uns 2 quilos de arroz por cada almoço. Porque era muita gente e povo da roça come, hein? Come, porque sei lá, o trabalho é pesado e não tem aquele de beliscar nos intervalos, tá comendo uma coisinha ou outra, não tem disso. É o café da manhã é puro, quase sempre, só uma xícara de café, sem nada. Bom, meus irmãos não gostavam de tomar leite com café de manhã.
Meu pai também tomava bem pouquinho café assim, ia para a roça. E o almoço era 9 horas, 8h30, 9 horas. Estava levando o almoço na roça. Meio-dia tinha o café da tarde. Era mandioca cozida, com torresmo, com melado de cana, ou comida esquentada, assim, tudo remexido, assim, fazia aquela comida, às vezes colocava uma farinha e levava para a roça aquilo. E olha, a hora que chegava, eles estavam azul de fome, porque o trabalho era puxado mesmo. E trabalhar junto com meu pai era trabalhar, gente, não era brincadeira, não. Ele não dava moleza, não. Tinha que trabalhar mesmo. Eu tinha um irmão que não gostava muito de trabalhar na roça. Então, estava uma vez uma colheita de feijão. Ele arrancava 2, 3 pés de feijão e levantava, punhava a mão assim nas costas, cansado. Aí meu pai ficava vendo aquilo. Aí um dia meu pai pegou o cabo da enxada e falou assim: eu vou te dar uma acabada de enxada que no instante você endireita essa coluna aí. Engoliu um varão que não pode ficar abaixado, porque meu pai era assim, ele pegava uma rua de feijão, ele pegava, a gente falava bandeira, quando estava aquela bandeira bem grande assim, é que ele levantava e ia lá pôr no lugar. Mas ele não ficava, te arrancava um pé, dois e já levantava, não. Ele ia com tudo, quando chegava lá no final, que ele já não podia mais, não tinha mais espaço para segurar o feijão, é que ele ia lá pôr, falava bandeira, fazia bandeira no meio da roça para depois escolher tudo, levar para bater com um cambão de madeira, amarrado 2 paus assim, ó. Aí eles faziam uma amarração com corda ou então com couro e batia o feijão para debulhar. E meu pai era assim, ele pegava firme. Quando a gente ia para a roça com ele não dava moleza para a gente ficar fazendo hora não, sabe? Eu ainda aproveitava um pouco, sabe? E se eu ia para a roça trabalhar perto dele para ele poder me ajudar, eu não gostava muito, carpir eu não gostava não, não. Ajudar a colher café, feijão, essas coisas, sempre ia. Limpar tronco. Morria de medo de limpar tronco de café, porque tinha sapo, aranha, cobra. Eu tinha medo. Mas essa é mais uma história. E, e espero que até o próximo vídeo vocês gostem, curtem, compartilhem. Gente, se inscreva no meu canal, por favor, me ajudem. Esse canal precisa crescer. Olha, eu não sei. Eu estou pedindo para vocês. Por favor, me ajudem, tá? Fiquem com Deus. Que o Senhor Jesus abençoe todos vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser e Ele quer.